Estamos de volta com o segundo bloco do Ação Nacional. Hoje estamos debatendo o tema Família Acolhedora. Eu converso aqui com Roberta Cimino, especializada no projeto de acolhimento, e também com a Renata Lela, especialista em psicoterapia comportamental da infância e adolescência. Deixei uma pergunta no bloco anterior, né? Vamos retomá-la. Renata, como é que fica essa questão? Até a Roberta também poderia ajudar a gente a responder isso. Com certeza. Como é que fica a questão psicológica da criança? Porque nós estamos falando assim, olha, ela vai sair do convívio da família que está com problema, né? Como a gente disse no primeiro bloco. E aí depois ela vai para uma família acolhedora. Ela começa a ser criada por essa família e depois ela tem que retornar para essa outra, pela família de origem dela. Sim. Como é que fica essa situação? E também tem a questão, vamos aprofundar, a questão da família que acolhe, começa a ter aquele amor pela criança, aquele carinho, e aí tem a separação de novo. Como é que fica isso, gente? Todo mundo fala sobre isso, né? Quando a gente fala em família acolhedora, o tema apego, ele não tem como a gente não falar sobre ele. E eu costumo dizer sempre o seguinte, para qualquer relação, para a gente desenvolver qualquer relação positiva, para a gente se doar de fato, a gente precisa se apegar. Se a gente não se apega, a gente não consegue desenvolver essa proposta de trabalho, que é do cuidar, Faz parte, então. É assim, o cuidar, o amar, né, num contexto provisório, e nesse contexto provisório que a lei diz, né, porque é provisório, a gente tem que entender assim, que não é que não vai haver mais depois, na hora do desacolhimento. Nada impede que essas crianças continuem mantendo um contato com a família acolhedora, né, o tio e a tia, que eles costumam chamar de o tio e a tia. Então, nada impede. A família de origem pode não querer? Ela pode não querer. Mas a minha experiência mostra que não acontece. É muito difícil acontecer. A maioria das famílias, elas mantêm, elas são muito gratas a essa família acolhedora. Então, o momento do desacolhimento é triste, é muito triste. E não tem como eu dizer que não é. E assim, é triste para a família acolhedora e é triste para nós da equipe, porque a gente também se apega a essa criança, né? A gente recebe essa criança tão debilitada, tão ferida, e aí a gente faz todo um trabalho para recuperar essa criança. Então, é lógico que a gente se apega. Mas eu costumo dizer também que é um dia onde a gente tem dois sentimentos opostos, a tristeza e a alegria. A tristeza dela tá indo embora, né? E a alegria da gente ver que a gente conseguiu romper esse ciclo de violência. Porque a gente só devolve quando a gente consegue ver que esse ciclo de violência foi rompido. Então, é muito legal, é uma experiência muito, muito intensa, né? Assim, não são todas as pessoas que conseguem ter esse entendimento, desse desapego, né? Desse assim, eu estou amando, eu estou cuidando, mas não é para mim, não é de posse, não é meu. Ele é da sua família e é para eles que a gente vai devolver. Olha. Para mim, fica uma frase, assim, né? Quando eu penso na família acolhedora e nesse processo, porque é fatal que as pessoas questionem isso, né? Ah, mas vai deixar essa família e o sofrimento dessa família que acolheu, porque é como a Roberta falou, vão criar, os laços vão ser criados. Os vínculos, né? Os vínculos. E para que exista vínculo, tem que existir apego. Eu acho importante a gente pensar um pouquinho na questão do apego. O que é o apego, né? A gente olha o apego e a gente tem aquela visão do apego de uma forma até meio negativa, aquela coisa assim, posse, do né? é apegado na mãe, apegado no pai, que a gente costuma dizer. Mas, na verdade, o apego, tem até uma teoria dentro da psicologia, que é a teoria do apego, né? Lá de John Bowlby, lá de um psiquiatra de 1990 e tal. Então, assim, a gente começa a olhar para isso e a gente olha e fala, mas o que é o apego? O apego é onde a gente vê que essa criança, ela tem a segurança, ela tem o vínculo. Então, o apego, para existir a segurança, ele tem que existir. E quando a gente olha para essas crianças que estão nessa família de origem, sofrendo com todo esse processo que elas estão vivenciando, existe toda essa questão, né? Quer dizer, que tipo de vínculo, que tipo de apego, o que essas crianças vão formar dentro delas? Porque as relações que elas vão formar ali vão compor a vida delas.
Vão ser reproduzidas durante a vida exatamente. dela, né? Ninguém nasce sabendo amar, né? O amor, ele é uma emoção que ele é cultivado, ele é criado. Ele é básico, é uma emoção básica. Na neurociência a gente tem lá 6, ele está incluso, mas assim, a criança não nasce lá na maternidade, no berçário, já aprendendo a dar um beijo, a abraçar, a ter um afeto, a sentir o afeto. Isso é construído ao longo da vida dessa criança, ao longo da nossa vida, né? Isso é construído. E à medida que a criança vai tendo experiências que podem ser satisfatórias ou não, ela vai construindo isso de maneira satisfatória ou não. E aí, quando a gente está dentro dessa família que acolhe, e essa família acolhe, como a Roberta falou, com a intenção, porque ela já está sabendo que ela não vai adotar, ela está sabendo que o objetivo é auxiliar essa criança, ou esse adolescente, no caso, né? Então, ela já acolhe com esse olhar, eu vou fazer isso, eu vou me doar integralmente para isso. Então, ela está formando um vínculo muito satisfatório. E aí, a frase que me fica, que eu comecei dizendo, é assim, uma frase muito comum que a gente vê circulando por aí na internet, mas que para mim, quando eu penso em família acolhedora, saudade é o amor que fica. Não tem como a gente falar de outra forma, porque quando a gente sente saudade, é porque a gente teve um sentimento positivo, porque a gente gostou, porque a gente amou. A gente até lembra de coisas que não foram legais, porque o cérebro tem esse efeito protetivo, a gente lembrar de coisas que não foram legais, até para que nos proteja de futuros acontecimentos, né? Não, novamente, de acontecer aquilo novamente. Mas a gente não tem saudade de coisas que não são boas. Sim. A gente só tem saudade do que é bom, né? Então... Diante disso... Deixa eu ver se eu estou indo certo no caminho aqui. Nós somos seres humanos que necessitamos amar e ser amados. Exatamente. Está na essência da nossa vida, não é? Perfeito. Porque senão a gente vira um bicho. Exatamente. Eu gosto de dizer sobre o cuidado, né? Essas crianças, elas vivem a experiência de serem cuidadas. E é tão lindo de ver... nós vivemos recentemente o acolhimento e depois o desacolhimento de um garotinho de 4 anos com uma história muito delicada, com muita violência, muito abuso, e que a tia acolhedora, ele fala assim para a tia, quando eu crescer, eu vou cuidar de você. Com 4 aninhos ele fala isso. Então, olha a grandiosidade disso, né? Um menino que nunca tinha vivido a experiência de ser cuidado. Ele era negligenciado diariamente, ele era violado em seus direitos, violentado em seus direitos diariamente. E aí ele, com essa pouca idade, com 4 anos, ele fica em acolhimento por 1 ano aproximadamente, e ele fala isso para a tia acolhedora: tia, quando você ficar velhinho eu vou cuidar de você. Então isso é grandioso demais, né? Então a experiência de ser cuidado para poder depois cuidar. Se eu não tenho essa experiência de ser cuidado, eu não consigo cuidar, né? Então, as emoções e as vivências se reproduzem, né? Tanto para o bem, de eu amar e ser amado, quanto para o mal, né? Então, por isso que a gente fala do ciclo de violência que se repete. Porque essas crianças que só vivenciam isso, elas só vão repetir isso depois. Reproduzir isso, né? Exatamente. Até diante disso, se você está falando no outro bloco, Renata, você falou assim, a pessoa que bebe, né, que usa drogas e tudo mais, tem, infelizmente, né, vem de repetir isso. Mas isso, aquela história de que porque meu pai bebeu, eu vou ter que beber também, porque isso é genético mesmo ou não? Então... Ou é simplesmente uma coisa mais psicológica do que genética? Existe sim um componente genético, existe, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala do alcoolismo, quando a gente fala do uso de substâncias, drogadição, né, vícios em geral, existe um componente, já se sabe hoje em dia, que é genético. Então, a neurociência já conseguiu chegar nessa questão, né? Mas nem tudo que é genético é determinante. Então, não é porque meu pai foi um alcoólatra que eu também vou ser um alcoólatra. O que muitas vezes acontece é que quando você une a questão genética e aí você une uma questão ambiental que favorece, porque você vê seu pai ali, né? Como a Roberta falou,
Você vê, você convive com aquilo, você sofreu abuso, você convive com abuso. Aquilo passa a fazer parte de uma situação normal. De um contexto normal. Então, para mim, não por exemplo, a criança também, eu acho legal considerar a criança que é agredida, né? A gente não só... que também é uma forma de abuso. Então, assim, a criança que sofre agressões constantemente, que bate, que de alguma forma usa de violência para corrigir. É uma criança que ela vai, muitas vezes, começar a entender aquilo como normal e ela vai reproduzir na escola, com os amigos, ela vai reproduzir quando ela tiver a sua família, no ambiente familiar dela, ela vai fazer parte do cotidiano dela. Então, a bebida, a drogadição, né, o vício, ele tem sim um fator genético, mas não é determinante. Agora, o ambiente favorece muito e aí sim pode ser determinante. Inclusive hoje, atualmente, o que se sabe é muito mais determinante. Os fatores ambientais, eles são muito mais determinantes do que os fatores genéticos. Né, para algumas questões, principalmente até aquelas pessoas que não têm a tendência acabam... Exatamente, exatamente. Há acompanhamento, Roberto? Porque você disse que depois a criança volta para o convívio da família de origem, mas tem que haver ainda um acompanhamento. Como que funciona o acolhimento familiar? Essa criança, quando ela é acolhida, então ela entregue a uma família acolhedora previamente capacitada e habilitada para ser uma família acolhedora. Cada serviço tem um jeito de fazer isso, mas de uma forma geral a gente capacita essas famílias trabalhando alguns temas importantes com elas, como, por exemplo, a violência, né? Porque ela precisa saber dessa criança que vai receber, né? O que essa criança vai trazer, então ela precisa conhecer um pouquinho. Então, essa família é capacitada, a criança entrega a essa família. Perfil de criança, se vai ser menino, se vai ser menina, faixa etária, isso tudo a família acolhedora é que vai dizer para nós o perfil que ela gostaria de acolher. Bom, está acolhida, a criança está acolhida, a equipe técnica do serviço de acolhimento familiar, que é composta minimamente por uma psicóloga e uma assistente social, ela acompanha a família de origem. Então, ela vai... Porque o objetivo é a gente suprir as questões que levaram ao acolhimento. Então, a gente vai acompanhar ali de pertinho, a gente vai dar toda a assistência, então, encaminhamento para as redes, tudo o que for necessário para essa família de origem se restaurar. Enquanto isso, a família acolhedora está com a criança, acompanhamento diário também com essa família de acolhedora, tudo o que ela precisa, todas as necessidades da criança, porque a família acolhedora ela faz parte da nossa equipe. Então, a gente fala que a gente é uma grande família e a gente no sentido mesmo de sermos uma grande... Isso. Assim, elas fazem parte da nossa equipe, né? Que obtendo sucesso lá, obtém sucesso com todo o projeto. Se eu não tiver uma família acolhedora bem capacitada e bem amparada para lidar com aquelas situações que serão difíceis, essas crianças vão trazer situações muito difíceis. Então, se eu não tiver todo esse acompanhamento, eu não consigo que ela consiga fazer isso, né? Então, eu preciso disso. A gente acompanha, então, essa família acolhedora, a gente acompanha essa família de origem e a gente acompanha essa criança. Questões muito específicas, por exemplo, a criança vai precisar de um atendimento, de uma psicoterapia. Não vai ser realizada pela psicóloga da nossa equipe. A gente vai encaminhar, né, para a rede, a gente vai buscar. Ela precisa de um atendimento, por exemplo, de uma fonoaudiologia, nós vamos encaminhar. Mas todo o acompanhamento da família de origem, da família acolhedora e da criança acolhida, a gente está de pertinho acompanhando. Ok. A gente precisa ir para um rápido intervalo, vou deixar uma pergunta para você, tá? Qual é o perfil dessa família acolhedora? Como é que é? Por exemplo, eu quero ser. Queria que você explicasse para mim como é que faz esse processo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já.